dentro dessa trajetória, você em algum momento teve alguma dificuldade de se separar desse personagem, esse personagem de repente confundir com a sua realidade, você levar um pouco, inevitável que eu acho que dentro desse processo de criação do ator, você tem uma relação muito parceira aí com o seu personagem. Mas até que ponto esse personagem não invade a sua vida e até que ponto você tem que separar isso e de que forma, de repente, você tenha tido alguma experiência que ele te acompanhou por algum tempo, enfim. Queria saber um pouquinho desse processo. O meu caso é mais grave, porque eu nem tinha minha vida, né? Com 15 anos eu começar uma adolescência e já estava atuando. Então eu acho que eu desci a Julieta até hoje, assim. Fazer muita psicanálise para poder falar, opa. Mas eu tenho uma história muito interessante sobre isso, bem interessante que aconteceu depois. Quando você é muito nova, que era o meu caso, e o teatro de alguma maneira te obriga a ter técnica, porque, e aí a gente depois vai entrar no cinema, né, porque são técnicas muito diferentes. Eu brinco assim, quando você pensa em música, é fácil você entender a diferença entre uma cantora lírica, de uma cantora popular que tem um microfone, ou sei lá, ou de você, hoje em dia então, com todos esses aparelhos aí, até uma pessoa desafinada canta maravilhosamente bem, entendeu? Quer dizer, então, se você imaginar um roqueiro que não entende nada de música, mas tem uma atitude no palco genial e canta quer dizer, em termos de música, a gente consegue ver isso muito bem, assim, né? Não é um roqueiro que vai cantar uma ópera e nem é enfim, são técnicas diferentes. Então, a técnica do palco é completamente diferente da técnica de televisão, que é completamente diferente da técnica de cinema. No cinema, a gente teoricamente brinca, quer dizer, no palco é o espaço do ator, por quê? Ele, por mais que tenha sido dirigido, por mais que tenha texto e tal, se ele não entrar aqui e magnetizar e a energia dele, se eu também como uma aula, professor, alguma coisa, se eu não envolver vocês de alguma maneira, não funciona. Quer dizer, eu tenho que projetar o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. Isso eu estou com o microfone, mas enfim, eu vou ter que projetar através do meu corpo, através da minha voz. Hoje eu uso o microfone no palco, mas não importa. Você tem que ocupar energeticamente aquele espaço, né? Então você desenvolve uma técnica. Então, para você reproduzir aquilo todo dia, se você não tem uma técnica desenvolvida, você não sobrevive. Você não pode chorar, descabelar e se matar toda noite de verdade, né? Assim, no cinema você mata o ator, ele tá morto, pronto. Morreu o ator, mas o filme tá lá, né? Então, se você enlouquecer o ator no cinema, tudo bem, paciência. Deixa ele louco lá, o filme tá feito, entendeu? Tô sacaneando, porque muito diretor enlouqueceu muito ator, mas assim... Tanto que você pode trabalhar com pessoas amadoras, hoje em dia até preferem, então a gente até tá ferrado, mas assim... Porque aí a gente depois fala de cinema, mas a questão do personagem envolve sim, porque você meio lida com a energia daquele personagem. Quando você é muito novo, você não tem técnica exatamente para entrar e sair. Você entra e se você está num grupo fazendo aquilo muito tempo, não sei o que, tá, exatamente, não tem uma vida paralela, e na época a gente não tinha, porque a gente trabalhava 20 horas por dia, praticamente, 17 durante 2 anos, 3, enfim, o que fosse. Então você é aquilo, mais do que outra coisa, você não tem tempo para ser outra coisa. E aí eu tenho uma história objetiva que é o seguinte, quando eu fiz Primo Basílio, que foi uma minissérie, que eu não sei se vocês sabem, porque faz tempo que passou, agora tá tendo uma coisa legal, porque eles estão remasterizando, né, que fala, estão passando para DVD, estão melhorando o som, a imagem e tal, porque era uma técnica mais antiga, né, apesar de na época ser a mais moderna. Então, já dá para rever, né, tem cortes e tal, então já dá para rever esse material, assim. E eu lembro que também, muito nova, com o Daniel Filho, que também não era biscoito, eu lembro que eu não tinha também técnica, era muito jovem, tinha aí eu devia ter uns 20 anos. Eu estava em todas as cenas, a gente trabalhou 5 meses direto. E eu lembro que quando eu já estava chegando no final, porque a história basicamente
o Lessa de Queiroz era um crítico da sociedade, né? Assim, ele, nesse caso, criticava o casamento. Então, era uma menina completamente despreparada, que tinha uma apaixonite pelo primo, que veio para o Brasil, casou, gostava do marido. Mas o primo voltou e ela cheia de culpas, enfim. O primo é um dandy sacana, e aí eles têm eles têm um relacionamento ali que ela descobre o sexo e tudo e tal, e depois ele some. E ela, quando o marido volta, ela se arrepende brutalmente, mas a empregada, que é a Marília Pêra, rouba as cartas e chantageia, e ela vai ficando tão... E aí mostra a fraqueza da mulher, que era todo o tema também, Madame Bovary, quer dizer, a mulher daquela época, na sociedade ocidental, né, nessa sociedade. Fora do casamento ela não existia, porque ela não trabalhava, ela não... Então ela fugia com a amante, ou ela se prostituía, não tinha como. Então... Ela passa a ser empregada da empregada. Aí começa um jogo, porque como ela não tem dinheiro, ela não tem coragem de se prostituir, ela não tem coragem de nada, é terrível fazer um personagem que é fraco, né, digamos assim, os heróis pelo menos te impulsionam, mas se você é fraco e tá ali já na Rede Globo, com todos os atores, um diretor super exigente e brutalista, digamos assim, na época, hoje em dia tá um doce, mas na época a gente sempre brinca. E adoro Daniel, imagino. E então já era bastante violento, então exatamente, você não tinha essa técnica de se separar. E quando foi chegando o momento que ela morre de culpa, né? Porque mesmo que tá tudo resolvido, a empregada morre, recupera as cartas e tal, e aí ela começa a ter uma dor de cabeça terrível. E na época, enfim, eu estudando bastante, assim, eu lembro que eu comecei a ficar estranha, eu comecei a engordar, inchar, assim, fui ficando apática, fui ficando lenta. O Daniel me chamava a atenção porque eu não estava conseguindo... Pô, eu tive uma estafa depois, aos 21 anos, assim, mas... por causa do trabalho. Mas, independente disso, eu fui ficando estranha, eu não percebi isso. E aí, uma pessoa que era um psicanalista, que estava por ali, enfim, por acaso, um dia falou, olha, você precisa ver o que está acontecendo com você, porque está acontecendo alguma coisa. Eu falei, bom, sei lá, tá tudo tão louco mesmo, sei lá. E aí eu fui procurar esse psiquiatra, psicanalista, um outro, porque eu queria saber que doença, pedi para a produção, que poderia ser uma somatização, assim, dessa dor de cabeça na época, para poder saber que tipo, eu era muito séria, né, estudava bastante, então, que tipo de dor que era, se era fina, se era aguda, o quanto que doía, onde que doía, quer dizer, a gente foi estudar que doença que seria. E a gente pensou em meningite, né, e esse psicanalista teve meningite e foi me explicar. E no meio ele falou assim, olha, eu sinto que você está falando da meningite, mas eu sinto que tem outras coisas que talvez você esteja querendo saber, mas aí você teria que ir no consultório e tal. Eu fui, eu gravava todos os dias, de segunda, só domingo que eu tinha folga, eram 500 páginas do Gilberto Braga, cenas de 3, 4 páginas. Eu estava em 495, que é uma coisa que o Daniel sempre falava, quer dizer, decorei 495 cenas de texto, e tudo se passava basicamente na casa, né, não era uma coisa de ação. Então era um volume muito grande, a gente ensaiou 2 meses antes, que esse trabalho, Daniel, depois a gente pode falar melhor ligado ao cinema, da pré-produção, quanto é importante, e o que ele faz, por quê? Porque ele foi para Hollywood, porque ele viu, porque ele observou, enfim. Então ele fez esse trabalho, ele fez 2 meses de uma pré-produção e, ou ao contrário, 3 meses de uma pré-produção para 2 de gravação, 2 para 3, eu não vou me lembrar, eu sei que total eram 5 meses. E eu estava totalmente só gravando, indo para casa, dormindo e gravando, e eu tinha até um motorista que estava falando, não sei o quê, mas é porque o cara literalmente me arrancava da cama, botava no carro, eu ia dormindo, me enfiava no carro, voltava já dormindo e tinha que depois, enfim.
Já tinha decorado, mas tinha que repassar as cenas e tal. Então eu vivia aquilo direto, né? Aquela mulher, não tinha outra coisa.